E a gente conversa agora com o especialista em métodos construtivos de barragens, Lucas Tatibano, que explica pra gente como é que essas barragens funcionam. Lucas, bom dia para você. Lucas, a gente acabou de ver ali o governador do estado de Minas falando que todas as fiscalizações, os laudos de vistoria estavam em dia e não constava ali um risco alto. Por quê? Bom dia. Realmente, os laudos foram feitos, segundo o presidente da Vale, entregues agora, inclusive no começo do ano, no dia 10, que demonstram que a barragem estava em perfeito estado. Inclusive, na própria mina do Feijão, a gente tem uma condição que é possível explicar aí os diferentes tipos de barragem, porque uma barragem que é a 6, a barragem agora que teve o problema, que soou o alarme e evacuou parte da cidade, ela é uma barragem de água. E a barragem que rompeu é uma barragem de rejeitos. O método construtivo dessas barragens são muito similares. São feitos de terra, né? Terra compactada, uma terra muito bem selecionada. A diferença substancial acontece no seguinte, nas etapas de construção. Uma barragem de água, a partir do momento que você bloqueia o córrego, o rio, o riacho, a água ela vai se acumular e vai atingir o nível máximo de represamento em instantes, em alguns dias. Então, essa barragem, se ela tiver 50 metros de altura, por exemplo, no projeto, esses 50 metros de altura vão ser construídos numa única etapa. Um controle total do maciço, dos drenos, do sistema de drenagem interno e externo. Por isso que as barragens de água, dificilmente a gente vê acidentes como esse na barragem de rejeitos. A barragem de rejeitos também é um maciço de terra compactada, porém ela é feita por etapas. Porque a mina ela tem a operação natural da extração do minério, o tratamento. Então, o que acontece? Você faz essa barragem de rejeitos com uma altura mínima no início. Então, quando a mina começou a operar em 1976, essa barragem tinha uns 35 metros de altura. E ali durou mais uns 2 ou 3 anos, quando chegou no seu limite, foi colocado mais um dique de 10 metros. Isso chama-se alteamento. Então, ao longo dos 30 anos de operação, essa barragem foi crescendo de 10 em 10 metros até chegar no seu limite máximo agora, antes do rompimento, que era praticamente 85 metros de altura. Esse escalonamento da barragem, da sua construção, é a diferencial em função das barragens de água. Então, com esse alteamento, existem algumas formas de serem feitos. Um deles é o alteamento ajusante. Hoje é o mais indicado, inclusive é o único que está sendo feito em qualquer barragem de mineração no Brasil como um todo. Esse alteamento ajusante, ele é feito a partir da fachada da barragem, do lado de fora. Você tem um controle total dessa construção, você consegue fazer uma fundação, você consegue ir construindo maciço com todo o controle, com seus drenos, até chegar no seu limite máximo de altura projetado. Lucas, então seria até comum uma barragem tão antiga, da década de 70, vir ganhando ainda mais e mais capacidade. Isso é comum, mas isso é seguro? É comum. Na verdade, todas as barragens de rejeitos funcionam dessa forma. Ela nunca é construída numa única etapa. Ela é construída, o projeto inicial já prevê quantas etapas ela vai ter ao longo da vida. Então, só que a forma de construção desse alteamento, dessa elevação, é o que muda de uma barragem para outra. Essa barragem, ela é muito similar com a barragem de Fundão. O alteamento dela foi a montante, ou seja, dentro da barragem. Porque o sedimento, o rejeito, ele sedimenta. É até para isso que serve a barragem. O rejeito permanece um tempo lá, a água vai subindo, o rejeito vai descendo. Esse rejeito vai se acumulando mais próximo da barragem. Então, depois de um certo tempo, você tem uma camada ali de solo um pouco mais rígido. E esse solo, que é o rejeito sedimentado, ele é usado para fazer o próximo dique. Então, os diques vão crescendo para a parte de dentro da barragem. Uhum. Seria uma condição, de certa forma, ideal. Se não tivesse movimentação de solo, abalo sísmico, qualquer situação como essa pode trazer prejuízo à barragem. Eventualmente é o que aconteceu. No caso de Mariana, o que foi que ocasionou o rompimento daquela barragem? Só para a gente fazer um... No caso de Mariana, a gente tem uma situação que ainda não havia ocorrido nada similar. Então, lá, com certeza, pode ter havido negligência com a instrumentação, porque a instrumentação é essencial no controle da barragem. É ela que vai dizer se a barragem está correndo algum risco ou não. Lá a gente ainda não tem até hoje não foi feito ainda, não foi indicado qual é a verdadeira causa do rompimento. Mas é possível indicar? Não avisou.
Mas a condição do alteamento a montante, ela representa aí no mundo inteiro mais de 60%, quase 70% das barragens que se rompem no mundo hoje são com esse tipo de alteamento a montante. Ou seja, eu acho que tem que ser feita uma análise imediata de todas as barragens antigas que são feitos alteamento a montante nessa região de Belo Horizonte. Todos estão correndo risco, porque uma explosão, um conjunto de explosões que você tem na própria operação da mina, da escavação para a retirada do minério, pode, ao longo do tempo, fazer com que esse solo se mova e automaticamente essa barragem vai romper. Uhum. E não dá para prever, né? Tanto é que os laudos aí foram entregues e estavam em dia. Então, mas dá para ter uma lista de possíveis causas do rompimento, por exemplo, agora do córrego do Feijão? Dá para se ter uma ideia das possíveis causas? O mais estranho é assim, que você tem diversas instrumentações, são indicadores de nível de água, que você avalia o nível de água no interior do maciço, porque esse é um maciço de terra. E terra, maciço é aquele sedimento. Então, se você tem uma chuva torrencial, essa água ela vai percolar, vai entrar no maciço. Até por isso nós temos os drenos que vão escoar essa água para a parte de baixo e retirar ela do maciço. Esses níveis de água, eles avisam se o nível está acima ou abaixo ou na média. Temos os piezômetros, é um instrumento que mede uma pressão interna do maciço. Seria justamente quando o rejeito já está fazendo uma pressão que o maciço talvez não aguente. Esse piezômetro iria apitar. O medidor de vazão também ele é um ótimo indicador aí para ver se a gente saber se a umidade está acima do permitido. E um outro item que, nesse caso, eu acredito que deveria ter sido acionado são os marcos topográficos superficiais, porque eles vão demonstrar a deformação do maciço. Nenhuma estrutura se rompe sem ter alvisos, né? Uma estrutura de concreto, você ouve estalos, rachaduras. Pelo fato dos instrumentos terem sido avaliados no dia 10 de janeiro e todos se apresentaram corretos, em bom funcionamento, e nenhum deles avisou a ruptura, eu tenho batido nessa tecla de que foi um evento muito espontâneo e rápido, similar a um abalo sísmico ou as explosões da própria operação da mina. Fizeram a movimentação do solo, no caso do rejeito sedimentado, que fazia a fundação desse maciço, mas foi muito rápido a ponto da instrumentação não conseguir avisar, ou seja, sem nenhuma indicação prévia de rachadura, de estalos ou de qualquer forma visual que a gente pudesse perceber essa ruptura. Tá certo. Bom, Lucas, você disse já que esse tipo de construção dessa barragem que se rompeu é um método antigo que era utilizado, que já existe um método mais moderno, né? Você acha, então, que agora, né, dada essa quantidade de desastres, essa tragédia humana causada por esses rompimentos, né, que aconteceram, infelizmente, em Minas Gerais, o que poderia ser feito, o que deveria, não é nem o que poderia, o que deveria ser feito pelas mineradoras? De fato, abandonar essas barragens nesse sentido e começar só, então, a fazer desta outra forma que você disse? Eu ouvi algumas entrevistas, inclusive, falando que barragens não são seguras. Eu não penso dessa forma. As barragens construídas a partir de 1995, após a norma técnica, a BNT 13028, que foi quem normatizou a construção de barragens. Então, essas barragens, a partir desse ano de 1990 a 2000, elas são muito seguras. Tem registros de barragens no Chile, por exemplo, que resistiram a terremotos de 9 graus na escala Richter. Desde que o método construtivo seja o correto e a instrumentação esteja em dia, as barragens são muito seguras. Porém, essas barragens, como você citou, são antigas. Todas as barragens antigas, antes de 1990, estão correndo certo risco, principalmente essas com alteamento a montante. O que deve ser feito? Não é rápido. Esse é um outro risco potencial, porque a natureza não vai esperar para ter um pequeno abalo sísmico ou qualquer movimentação de terra nesse período. Hoje a gente tem um dispositivo a seco de rejeitos. É a metodologia mais avançada que temos para conseguir substituir a barragem. A Vale, essa aprovação recente que a Vale conseguiu junto ao governo para ampliar a operação da mina do Feijão, o pessoal tem falado que foi rápido demais, sem análise, mas pelo que eu vi, ela seria essencial para tentar evitar essa tragédia. Por quê? Porque eles estavam colocando em pauta nesse projeto a mudança da transformação do rejeito hoje numa barragem para ser a seco. Então, eles iam, inclusive, ao longo do tempo, retirar o rejeito que estava nessa barragem. Mas eu acho que a gente vai ter que colocar, o governo vai ter que colocar isso em prática. Todas as barragens hoje antigas vão ter que ser
vão ter que passar pelo sistema de rejeito a seco. Esse rejeito vai ser retirado da barragem, voltar no processo da mineradora, porque ainda existe um certo teor de ferro nesse rejeito. É pequeno, mas quando ele passa novamente no processamento da mineradora, você consegue extrair. Aí você faz uma filtragem a seco, esse rejeito vai virar um pó, e esse pó é armazenado numa área de descarte. Então, os métodos, acredito que vão ser, realmente, a gente vai ter que caminhar pelo rejeito a seco, mas é um método demorado. São pelo menos 36 meses aí para instalar um método desse numa mina. Eu não sei se a gente vai ter tempo de esperar todo esse período para a natureza, né? Não sei se ela esperaria tudo isso para não dar nenhum prejuízo. Bom, você falou dos rejeitos, Lucas. Qual a diferença? Existe diferença entre aquilo que era armazenado nesta barragem e aqueles rejeitos que eram armazenados na barragem de Fundão, em Mariana? Não, o rejeito ele é similar. É claro que particularidades, porque o solo não é o mesmo. A gente está falando de duas regiões diferentes. Então, às vezes você tem uma concentração de níquel, de chumbo, em alguma região, alguma concentração de um minério diferente. Mas, no fundo, são todos minérios que saem do processo. Então, você retira o ferro, o restante desse mineral ele vai para a barragem de rejeitos. O sólido, se você pegar o sólido como sólido, ele é igual. Né? Ele é igual à água que vai sobrando na barragem, depois ela é tratada, retirada e devolvida ao processo da mineradora ou até descartada no córrego, ela é exatamente similar. Então, essas duas barragens que se romperam, elas têm características muito parecidas. O dano ambiental é talvez esse em menor escala, mas também é um dano ambiental considerável. Talvez eu não tenha citado, mas tem uma situação um pouco diferente no caso da de Fundão. Como estava em operação, ela tinha muito mais líquido. Por isso que no rompimento a gente o rejeito chegou até o mar, né? Então percorreu todo o Rio Doce, porque era basicamente um suco ali de rejeito. Agora, como ela já estava inativa, essa barragem, a gente tinha basicamente lama. O líquido já não existia mais. Então, de certa forma, o impacto desse rompimento agora ele foi menor do ponto de sentido ambiental. Só que a população envolvida, a sociedade ali, as vilas e moradores que estavam em volta, o impacto desse dano foi maior. Você tinha muito mais pessoas envolvidas do que na barragem de Fundão. Então, a diferença é essa. E a lama em si, ela percorreu um caminho menor. Como a gente percebeu, ela até está chegando no Rio Paraupeba, mas não se fosse uma barragem em operação. Aí o prejuízo seria grande. Ela avançaria pelo Rio Paraupeba, com certeza já estaria próximo do Rio São Francisco. E em contato com o Rio Paraupeba, quais são os danos que essa lama causa? O Rio Paraupeba tem a questão de ser um dos grandes abastecedores de Belo Horizonte, né? Essa presença de metais pesados na água, o tratamento não seria muito simples para ser feito, não como é feito hoje. Então, o risco realmente é a região metropolitana de Belo Horizonte e a questão do tratamento de água. É claro, o risco ambiental, né? Essa lama, apesar de ela não chegar com tanta quantidade ao rio, ela talvez não cause um estrago tão grande como foi no Rio Doce. O impacto, eu acredito, vai ser mais próximo de onde vai chegar, mais na região de Brumadinho mesmo, sem avançar muito ali ou chegar até o Rio São Francisco. Se chegar, vai ser muito pequeno. Lucas, agora a gente comentou ainda há pouco que no caso de Mariana ainda não se tem uma causa, uma coisa específica do que causou o rompimento daquela barragem. É possível se ter isso agora, quase 4 anos depois, a investigação parou? Por que ainda não se tem essa causa apontada? Eu acho que talvez a causa também dessa barragem, a gente nunca vai ter um motivo certo, fixo ali pela Vale ou por qualquer órgão fiscalizador. Porque, como eu disse, a gente tem algumas opções, né? São poucas, mas os instrumentos não apresentaram. A gente vai ter que ter acesso a esse laudo da Vale, que ela falou que o laudo foi apresentado recentemente. A gente tem que verificar o que foi levantado, ver se está de acordo com as normas. Ele falou que foi feito só uma análise dos instrumentos. E a análise visual, a visita em loco, dar uma passada nos taludes, verificar a condição, né? Você olhar é muito mais do que você só ver os instrumentos. Então, a partir da análise desse laudo, a gente consegue ver onde aconteceu o erro e aí você vai chegando mais próximo das causas. A de Fundão, por ter sido a primeira,
ela realmente foi passando. Eu vi alguns relatórios do Ministério Público exigindo o resultado, mesmo assim a gente não teve nenhuma resposta do governo ou da Vale nesse sentido, no caso da Samarco, né? Agora, nesse caso, eu acho que por ser o segundo e pela quantidade de pessoas aí que estão envolvidas, inclusive com mortes, eu acho que a posição da sociedade vai ser um pouco diferente. Eu acho que nesse caso a gente vai chegar numa resposta. Tá certo. Lucas Tatibano, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos. Obrigado, bom dia. Bom dia. E nós vamos agora para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala sobre a repercussão internacional de mais esta tragédia em Minas Gerais. Os detalhes no próximo bloco, eu te espero. Até já.